quais são os principais sinais de que uma pessoa de fato está mentindo e como que a gente pode dividir eles para saber o que eu tenho que observar quando eu quero detectar uma mentira. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Desvendando a Mentira. A série que está se baseando aqui no protocolo SCANS para te ensinar mais sobre detecção de mentira de forma científica e correta. Lembrando que no último episódio a gente já entendeu qual é o principal traço da mentira, certo? Que vai ocorrer ali em todos os casos quando a pessoa estiver dissimulando, que será basicamente a alteração comportamental. É bom ficar focado nisso e se você não assistiu a última aula, para não ficar por fora, volta e assiste ela também depois que você assistir essa daqui. Na aula de hoje nós vamos entender basicamente como que os mentirosos acabam ali se entregando sozinho e demonstrando os sinais incongruentes e principalmente nós vamos dividir quais são os principais tópicos que você deve observar no corpo de uma pessoa quando ela está falando e quando ela provavelmente estará mentindo. E lembrando que sempre dá para você aprender ainda mais sobre isso. Você pode, por exemplo, se aprofundar mais no protocolo SCANS e observar ali os principais sinais e critérios de cada um dos 6 canais, que são resumidos em 27 pins, que são pontos incongruentes. Mas para ficar mais fácil, nessa aula eu decidi resumir para vocês em apenas 4 canais. Nós vamos dar uma explicação bem rápida para você saber onde deve olhar quando estiver tentando detectar a dissimulação. Bora lá! Primeira pergunta que a gente deve se fazer quando a gente está falando em mentira. É possível, talvez, fazer a mentira perfeita, contar uma mentira à prova de balas? Ou seja, que uma pessoa não irá detectar? O que a gente entende é que quanto mais a pessoa prepara a história dela, a versão falsa, melhor é a mentira que ela está contando. Ou seja, os sinais dela serão de fato menores, ela não terá uma resposta nervosa muito alta, consequentemente, ela não terá grandes alterações psicofisiológicas. Porém, será que é possível evitar com que qualquer sinal ocorra, começando pela face? Será que eu consigo controlar minha expressão facial e não demonstrar? Eu quero esconder e não quero demonstrar sinal nenhum? Basicamente não é bem por aí. Como por exemplo um artigo feito pelo Mark D. Frank e pela Caroline Hurley mostram pra gente. Você até pode ter um certo controle consciente da sua face e reduzir ali as suas ativações faciais, mas isso em apenas 30%. Ou seja, 70% dos seus sinais faciais irão vazar, quer você queira ou quer você não queira, e tente até se concentrar. Infelizmente não vai rolar. Mas será que de fato dá para detectar essas mentiras? A precisão ali realmente é assertiva ou é a mesma coisa que tirar no ímpar ou par para ver se a pessoa mentiu ou contou a verdade? De forma bem resumida, alguns artigos mostram pra gente que o senso comum tende a falhar muitas vezes. Um artigo chamado A Few Can Get Liar, do Paul Ekman e da Maureen O'Sullivan, é mostrado que a porcentagem média ali das pessoas em detectar a dissimulação oscila entre 50%. A gente já falou sobre isso na nossa última aula. Porém, o que aconteceria se uma pessoa se dedicasse exclusivamente ao estudo da mentira, seguindo um protocolo completo que vise ali abordar mais de um sinal não verbal e tentar compreender de fato a mentira em sinais não verbais? Bom, se uma pessoa se dedicar a esse estudo, por exemplo, pegar ali e começar a estudar microexpressões faciais e estudar pra caramba e muito, virar ali o rei das microexpressões faciais, ou como por exemplo eu, chegar no nível de perito facial, essa pessoa pode ter uma precisão mais alta que 50% na detecção de mentiras? Sim, ela pode sim. Porém, como vocês sabem, sempre dá para melhorar. Não só essa pessoa que dominou, vamos dizer assim, um dos canais não verbais, como por exemplo a face, terá uma precisão maior na detecção de mentiras, como é evidenciado e comentado pelo Ekman em Telling Lies ou pela Pamela Meyer em Lies Posting, se essa pessoa se dedicar a um estudo de análises multicanais, ou seja, algum tipo de protocolo que seja validado cientificamente e que vise obter uma conclusão sobre a detecção de mentiras em mais de um canal não verbal. Então não só face, não só gesto, não só voz, em mais de um canal. Segundo os estudos feitos ali por Aldert Vrij, um professor muito renomado de psicologia jurídica na Universidade da Pensilvânia, as análises multicanais podem ter uma precisão facilmente maior que 78% quando o assunto é detectar mentiras de forma correta. E então a gente entende que as análises multicanais, ou seja, você tentar detectar mentira observando vários sinais de vários canais não verbais, face, voz, corpo, gesto,
é o suprassumo da linguagem corporal. De fato, é o ponto mais alto que você pode obter se você quiser entender a linguagem corporal desonesta de forma realmente técnica. O próprio Cliff Lansley, o fundador da EIA, Emotional Intelligence Academy, o cientista que trabalhou no desenvolvimento do protocolo SCANS, achava que era muito mais fácil você dominar apenas um canal e tentar seguir daquela forma. Mas no artigo Crocodile Tears, An Argument for Multi-Channel Analysis, ele fala pra gente justamente o contrário, que fazendo as pesquisas e a revisão literária e aplicando ele mesmo o protocolo SCANS, ele percebeu que as análises tendiam a ser muito mais eficazes e muito mais acuradas quando praticadas em mais de um canal. Então, quando o cara começou a observar a face juntamente com o corpo, com a voz, com a psicofisiologia, com o conteúdo da mensagem verbalizada, ele percebeu que ele conseguia acertar com muito mais facilidade se uma pessoa estava mentindo ou contando a verdade do que se ele estivesse apenas tentando ver se a pessoa fez medo, por exemplo. E já fica para vocês então a primeira dica. Quer detectar mentiras e não sabe por onde começar a olhar? Não tente se limitar. Vitor, eu quero olhar só a face. Vitor, eu quero olhar só a mão, só a voz, só o corpo. Tente observar o todo. Tenha uma mentalidade ali já pré-programada de tentar observar sinais em todo o corpo durante a abordagem com essa pessoa. E é muito interessante que algumas pessoas, elas têm ali uma linha de base bem própria. Tem pessoas que tendem a se comunicar e inclusive vazar sinais quando elas estão mentindo por um canal do que no outro. A pessoa às vezes pode falar um pouco mais alto e acabar se entregando na voz, ou é uma pessoa que fala num tom mais linear, um tom padrão, às vezes um pouco mais baixo, porém a expressão facial acaba entregando. Eu separei para vocês aqui alguns exemplos. Observem e tentem identificar se vocês percebem qual foi o canal que vazou a informação não verbal de que a pessoa estava mentindo. Se foi face, se foi voz ou se foi linguagem corporal. Dá uma olhada aí. Beleza, voltamos então para o microfone da Sony, né? E você está escutando ele para a gente finalizar. Vale a pena, Maurício? Cara, vale muito a pena. R$130 no microfone de lapela, eu acho muito jogo. Se você quiser comprar um desse, eu te recomendo totalmente. Aqui, ó. Mas bom, tem vários tipos de produtos, viu, gente? Tem diversos tipos de queijos bem gostosos. Delícia. Queijo gorgonzola, Brie, emmental, todo tipo de queijo, gente. Que era fake. Mano, fake. Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. Não tem isso. A gente só... É um casal que aconteceu no canal. Aconteceu na internet. Eles ficaram juntos e com o tempo eles viram que não era aquilo que eles queriam. Foi só isso que aconteceu. Entendeu? Então... Eu digo assim, fisicamente estável? Sim, fisicamente, sim, mas ainda fica martelando, né, a mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. Como vocês conseguiram observar, fica gritante a diferença, né? Tem pessoa que vai na face já denunciar tudo que ela sentiu na hora e vai entrar em contradição e vai demonstrar incongruência pra gente. Tem pessoa que pode até tentar ali fazer uma poker face ou virar o rosto e esconder, porém ela vai se entregar com a linguagem corporal dela, ou ela vai se entregar com a voz. Você vai perceber que o tom ficou um pouco mais agudo ou a voz ficou um pouco mais baixa momentaneamente. Então isso fica bem evidente. Se você tentar pegar um sinal de um único canal, a tendência é que você fale muito, né? E isso falando em qualquer aspecto da linguagem corporal. Se você quiser apenas focar em voz, eu quero ver quando o cara diminui a voz, ou em face, eu quero ver quando o cara faz medo, ou sei lá, qualquer coisa de linguagem corporal, olhos, eu quero ver se o cara desviou o olhar. Isso tudo é inferior do que você praticar uma análise multicanal.
ok? Tá certo, Vitor, eu já entendi que a análise multicanal funciona, porém, o que eu devo olhar? Como que eu poderia entender melhor esse negócio? Calma, meu nobre gafanhoto, que eu separei para você com base em artigos científicos os principais locais onde você deve olhar durante a sua análise não verbal. Inclusive, isso me ajudou bastante quando eu comecei a estudar sobre detecção de mentiras. De forma bem resumida, no artigo do Aldert Vrij, ele separa ali as principais práticas que até então eram feitas para se analisar a linguagem corporal do ponto de vista da desonestidade. A gente tem, por exemplo, vários critérios. Você tem o SVA, você tem o SCAN, o CBCA, o SCANS, o Scanner, o NVBAN. Você tem muitos protocolos que visam tentar observar uma parte do corpo ou outra para entender se a pessoa está mentindo. E o que eu te aconselho, então, pegando como base esse artigo do Aldert Vrij, que visou dividir ali em 3 pontos. Bom, primeiro ele fala do SVA, depois ele fala do NVBAN e por último do MR. E assim, de forma bem resumida, o SVA estaria associado a uma linguagem mais verbalizada, o NVBAN seria a linguagem corporal propriamente dita, enquanto que o MR, Monitor Response, seria ali um monitoramento de respostas psicofisiológicas. Eu separei para você 4 pontos que você deve observar quando estiver tentando analisar a linguagem corporal de alguém para entender se essa pessoa está mentindo. São os 4 tópicos ali que sempre irão te mostrar sinais, se a pessoa de fato estiver mentindo, que você pode observar e analisar de forma correta. Então presta muita atenção agora, ok? O primeiro deles é a paraverbalidade. Poderia ser chamado de canal C, conteúdo da mensagem verbalizada. Você deve ficar atento então na fala da pessoa, como que ela está falando, qual é o fluxo verbal dela, se ela fala mais rápido, mais devagar, se ela usa muita gíria, ou se ela come palavras, ou se ela fala num volume vocal legal, firme, bacana, e do nada esse volume vocal fica bem mais baixo. Eu gostei disso aí que você fez. Se a pessoa tende a se afirmar, eu gostei, ou se ela usa afastamentos verbais, aconteceu uma situação do caso. Então você deve ficar atento ao que é falado e como é falado, ok? Isso é o primeiro ponto, o canal C, conteúdo verbalizado da mensagem. O segundo canal que eu separei para vocês é o LC, linguagem corporal. Aí, meu amigo, entra muita coisa. A maioria dos pins do protocolo SCANS basicamente estão em linguagem corporal. Você pode observar, por exemplo, movimentações, se a tendência é da pessoa avançar, concordar ou recuar, discordar. Você pode observar postura, aberta, fechada, 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 aberta e superior. Você pode observar gestual, ilustrador, emblemático, manipulador e uma outra infinidade de movimentos, como por exemplo o shrug, que é um movimento unilateral no ombro, podendo ser muitas vezes bilateral também. O terceiro canal que eu separei para vocês é o F, face. De fato, vocês vão observar as microexpressões faciais. Vale ficar atento se o que a pessoa está verbalizando é concordante com o que a face dela está mostrando. Tenta pensar o seguinte: estou conversando com a pessoa está falando que gostou de estar aqui na minha presença. O corpo dela projeta para frente. Ela faz uma expressão com um sorriso. É um sorriso genuíno? Ponto. Ponto na linguagem corporal também. Essa pessoa está sendo congruente. Seria o extremo oposto se essa pessoa falasse que está gostando de ficar comigo, conversar comigo, com uma linguagem corporal fechada, afastamento corporal e uma negação de cabeça enquanto faz desprezo. E o último canal que eu separei para vocês é o P, psicofisiologia, que basicamente são as respostas nervosas do nosso corpo que são observáveis superficialmente. Como, por exemplo, aumento na temperatura corporal, sudorese, a pessoa começa a transpirar do nada, alteração no fluxo cardiorrespiratório, a pessoa começa a ficar mais atônita. E todos esses 4 canais que eu separei aqui para vocês pode ser uma porta de entrada muito grande para você já começar a observar quando a pessoa de fato está dissimulando. Sabe quando você fica em dúvida? Putz, eu não sei, será que eu olho pro rosto, ou olho pra mão, ou eu me concentro no que a pessoa está falando? Tenta treinar a sua concentração nesses 4 canais que eu falei para você, que já é uma ótima forma de você melhorar muito a sua precisão em detectar mentiras. E se você quiser fazer um teste agora, ao vivaço, é só participar desse desafio agora. Você verá vídeos onde os participantes estão de fato mentindo. Porém, isso não é o ponto fácil. Você verá o mesmo vídeo 3 vezes e eu quero que você me fale qual foi o canal majoritário que entregou essa mentira. Foi a face do cara que entregou? Foi a voz? Foi a linguagem corporal? Assiste aqui e comenta quantos vídeos você de fato acertou o canal, beleza? Vamos lá então, tá rolando o desafio agora. E não esquece que agora no final eu vou corrigir e te dar mais uma dica. Participa do desafio então agora, hein? Contextualização básica. Esse foi o caso Flor de Lis, onde ela foi basicamente acusada de ter participação na morte do marido. Aqui ela é confrontada pela primeira vez numa entrevista sobre o que ela poderia estar sentindo pela morte de seu marido, uma vez que ela afirmava que amava ele muito. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Cada dia que passa é que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha assim,
Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Cada dia que passa é que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha assim, mas não está sendo esse o meu caso. Cada dia que passa é que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha assim. Esse homem foi entrevistado pelo jornalista Cabrini por ter participação na morte de Isabela, uma garota que teria sido estuprada num estado de embriaguez e depois morta pelo próprio namorado. Nesse momento, então, essa pessoa nega as acusações feitas sobre ela. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Não matei. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Não matei. Isso eu afirmo e reafirmo com certeza do fundo do meu coração. Não matei. Contextualização básica, esse caso é de Susan Smith, uma mãe nos Estados Unidos que, após declarar o sumiço dos seus filhos, veio a público em rede nacional clamar para que quem tivesse qualquer informações das crianças que passasse a ela, pois ela estava em prantos. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy and his whole family love you so much. And you guys have got to be strong because you are, I just know, I just feel in my heart that you're okay. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy and his whole family love you so much. And you guys have got to be strong because you are, I just know, I just feel in my heart that you're okay. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy and his whole family love you so much. And you guys have got to be strong because you are, I just know, I just feel in my heart that you're okay. Contextualização básica. Diane Downs foi outra mãe norte-americana que também veio a público falar sobre o sumiço dos seus filhos e veio dizer como estava triste e como estava se sentindo mal com a situação toda envolvendo seus filhos. Ela inclusive chega a dizer que ainda ouvia a voz das crianças. But at night when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I don't think so. That haunts me the most. E aí, você conseguiu acertar todos? Acertou alguns? Acertou poucos? Como é que foi o seu resultado? Bom, de qualquer forma, você viu como é muito mais fácil analisar a linguagem corporal da mentira quando você sabe em que deve prestar atenção, certo? Porém, muitas vezes você pode acabar olhando ali um sinal e não entender muito bem ele, ou até mesmo acabar confundindo o significado dele com algum outro sinal. E é por isso que a gente tem o protocolo SCANS, que é embasado ali por mais de 50 artigos científicos, especificamente tratando cada critério de forma singular e dando uma atenção e uma explicação técnica
técnica muito maior para cada um desses critérios. E além disso tudo, o Scans não conta com apenas 4 canais, como eu fiz aqui uma versão bem resumida. Ele conta com 6 canais e cerca de 27 pins, que são pontos de incongruência. Basicamente, sempre que você tem um pin em determinado canal, você pode dizer que você tem um ponto possivelmente associado à dissimulação. E quando você estuda tanto, você já consegue até dividir cada canal por cada sinal específico. Como, por exemplo, se você estudar o protocolo Scans na detecção de mentira, você vai aprender, por exemplo, que o canal V, voz, possui apenas 3 pins. V1, que diz respeito ao volume, né? Aumento ou a queda do volume durante a dissimulação e todas as peculiaridades associadas a isso. V2, que diz respeito ao tom vocal, que novamente é o aumento ou a queda no tom vocal e quando que isso ocorre durante a dissimulação e como que pode ocorrer, qual é a escala de aumento no tom vocal. E por último, a qualidade vocal, que pode ser dividida em áspera ou suave, que também pode ocorrer durante a mentira. E de forma bem resumida, cada canal conta ali com os seus pins específicos, né? Você tem S, que é o Style of the Verbal Message, você tem o V, que é Voice, e o C, que é Content of the Verbal Message. Você tem o F, que é Face ou Face, B, Body Language, linguagem corporal, e o P, Psychophysiology, que é psicofisiologia, todas as nossas respostas nervosas. Bom, pessoal, então resumindo o que nós aprendemos nessa aula 2, entendemos que de forma técnica é comprovado cientificamente não é possível você fazer a mentira perfeita, ou seja, não é possível que um mentiroso minta e não demonstre nenhum sinal. Inclusive, ele tem muito menos controle das expressões faciais dele, mesmo que ele tente se concentrar e tente controlar ela de forma consciente. Nós aprendemos também que as análises multicanais, ou seja, analisar a linguagem corporal total da pessoa, como por exemplo voz, face, microexpressões faciais, é muito mais precisa cientificamente falando para detectar mentiras do que você pegar um ou outro sinal separado ou se dedicar no estudo de apenas um único canal. Isso se você quiser de fato detectar mentiras com mais precisão. Aprendemos também que esses sinais tendem a aparecer e que cada pessoa tende a demonstrar um pouco mais de sinais incongruentes em determinado canal. Ou a pessoa demonstra mais em voz ou em face e por aí vai. E por fim, eu separei aqui para vocês um método simples e prático dividido em 4 canais para você prestar atenção quando uma pessoa estiver mentindo. Ou seja, se você não souber para onde olhar e ficar naquela dúvida, Vitor, o que eu devo observar? Qual sinal eu devo observar? Você deve se concentrar apenas nesses 4 canais que eu falei para você, porque eles irão sim emitir sinais incongruentes para você poder julgar a mentira na sua frente. Basicamente, esses sinais são V, voz, B, linguagem corporal, F, face e microexpressões faciais e por último P, psicofisiologia, que são os sinais ali associados ao sistema nervoso autônomo. Se você observar esses 4 canais, com certeza você conseguirá ver sinais incongruentes ali, porque de forma majoritária a mentira tende a vazar mais pelos canais que eu passei para vocês aqui. E é por isso que é extremamente necessário que você saiba todos os canais, isso se você quiser ter uma precisão maior, e que você saiba onde olhar e em qual sinal você deve prestar atenção. Beleza? E a dica de hoje é, tentando conversar com uma pessoa para detectar a linguagem corporal dela, para saber se ela está mentindo, eu devo pressionar ela, conversar ou perguntar, você está mentindo? Nenhuma dessas alternativas. Como vários policiais que trabalham com interrogatório mostram pra gente, inclusive o próprio professor Albert Fried fala isso, o próprio Cliff Lensley fala isso no protocolo Scans, ali na base de treinamento em entrevistas forenses, você deve trabalhar uma relação de parceria e não de pressão com o seu suspeito. Isso fará com que ele fique muito mais à vontade e se abra para você, ou seja, não tendo controle nenhum dos sinais não verbais de incongruência que ele mesmo estará dando. Não se esqueça que nós temos ainda a nossa próxima e última aula de Desvendando a Mentira. Nessa terceira aula eu vou explicar para vocês como utilizar a linguagem corporal da detecção dissimulada em tempo real, falando de um protocolo que muitas pessoas não falam, ele acaba ficando meio esquecido, mas que é ali o pai do Scans. Foi quem deu origem ao protocolo Scans e é o primeiro protocolo que foi desenvolvido originalmente para ser feito em tempo real e não em vídeo, o scanner. Na próxima aula então vamos falar sobre o scanner e vamos fazer um exercício ao vivo em tempo real para você detectar um mentiroso. A gente se vê então na próxima aula. Valeu!